A diabetes é uma doença metabólica caracterizada por um aumento anormal do açúcar ou glicose no sangue. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, porém, quando em excesso pode trazer várias complicações. Em Presidente Vargas, o índice é preocupante, segundo a enfermeira Cleonice, que trabalha há vários anos no município. Então, assim, a diabetes hoje, que a gente vê aqui muito, tem o nível de, o índice de pessoas diabéticas aqui é muito grande em Presidente Vargas. Apesar de ser uma população pequena, mas o índice eu acho muito grande. Então, a diabetes hoje, ela é uma doença que ela não tem cura, são doenças metabólicas, né? Que ela não tem cura, mas ela sim tem o controle. Se a pessoa fizer todas as dietas, atividade física, uma boa alimentação, entendeu? Então, ele vai viver por um monte de tempo, entendeu? Agora, se a pessoa não tiver uma alimentação adequada, entendeu? Ingerindo comida, gorduras, frituras, e não fazer uma atividade física, ele vai ter complicação no futuro, porque a diabetes, ela é uma doença que ela deixa pessoas incapacitantes, né? Então, o grau de diabetes, elas são dois extremos, que é o hipo e a hiperglicemia, né? Porque a pessoa não pode ter nenhuma dos dois, tem que estar sempre no nível controlado. Então, se isso acontecer uma hiperglicemia, a pessoa pode ter um coma diabético, ou até mesmo morrer, entendeu? Então, a pessoa tem que se alimentar, ter uma alimentação adequada, fazer sempre caminhada, é sempre bom, a atenção básica também, né? Participar também, porque aqui a atenção terciária, a pessoa trabalha mais com a parte de capacitação, orientação e reabilitação. Então, a atenção básica é muito importante também nessa parte. Este bioquímico explica os dois tipos mais comuns de diabetes. Bom, a diabetes é uma doença hoje que ela é considerada uma doença pandêmica. Ela está atingindo milhões de pessoas em todo o mundo, já se tornou um problema de saúde pública perante as autoridades, né, que lidam com essa questão de fisiopatologia das doenças. E nós podemos, a priori, classificar a diabetes mellitus em duas diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. Pouca gente sabe dessa distinção. A diabetes tipo 1 é aquela diabetes que você já nasce com uma predisposição genética para aquilo. Você tem um defeito nas células pancreáticas, que são as células responsáveis por liberar a insulina, que é o hormônio que controla o açúcar do sangue, e você nasce com esse problema, uma deficiência, ou você não produz a insulina, ou então você produz de forma inadequada, insuficiente. Então, são as pessoas, geralmente a gente vê isso em crianças ou em pessoas jovens. A diabetes hoje mais comum é tipo 2, que é que já comete pessoas acima de 40, 50 anos, que é decorrente principalmente dos hábitos alimentares que a gente sabe que não são adequados, falta de atividade física, o tabagismo, álcool em excesso. Isso tudo, com uma cadeia de fatores, proporciona o aparecimento da diabetes tipo 2, no caso. E a melhor forma de se evitar a diabetes, no caso é tipo 2, porque depende muito também do seu histórico genético. Se você tem pessoas na família que têm casos, parentes de primeiro grau, pai, mãe, irmão, que tem a diabetes, você tem uma grande possibilidade, trabalhando em termos genéticos, de ter essa doença, de desenvolver essa doença. Vai depender dos seus hábitos de vida. Estresse, em excesso, isso tudo tem que ser evitado. Segundo ele, muitas pessoas convivem com a doença sem saber. Por isso é importante procurar um médico especialista e realizar exames laboratoriais. O que a gente recomenda é que, agora partindo para o lado de diagnóstico, que você tem alguma dúvida se é diabético ou não, você procure o laboratório, entendeu? De sua preferência, consulte um médico e peça para fazer o exame de glicose. O nome do exame é chamado glicemia em jejum. É o principal exame para fazer a triagem de um paciente diabético. Existem dois tipos desse exame. Tem a glicemia em jejum, que é feita se coletando o sangue do braço do paciente, que tem que estar em jejum, e a glicose capilar, que é aquela que fura o dedo. Aquela que fura o dedo é só um teste de triagem. A gente não aconselha para diagnóstico. Geralmente quem faz aquele teste são pessoas que já são diabéticas e quer monitorar o nível de sangue, o nível de açúcar do sangue. Não é recomendado para diagnóstico. O que é recomendado para o diagnóstico, esse exame que você fica de jejum, quero esclarecer que muitas pessoas, infelizmente, não sabem o que é o termo jejum. Jejum é você ficar 12 horas, aproximadamente de 10 a 12 horas, sem se alimentar de nada. Nem um biscoito, nem uma bala sequer. Somente água. A água pode consumir à vontade, mas nada, suco, nada. Você tem que calcular sua última refeição anterior ao dia do exame. Tem que, por exemplo, você
você janta, se você jantar 8 horas da noite, você tem que ficar até 8 horas da manhã sem se alimentar, para que o seu exame não tenha um falso resultado, né, acima do esperado. Então, a gente recomenda que as pessoas que venham ao laboratório fazer o exame obedeçam à risca esse jejum, porque ele é muito importante para o diagnóstico. Algumas vezes você libera um resultado de 120, só que a pessoa se alimentou antes de vir e escondeu essa informação para a gente. Então, isso acaba sendo benéfico, maléfico, melhor dizendo, para o próprio paciente. Edivar explica que a mudança de hábitos, como o da alimentação e a prática de exercícios físicos, podem auxiliar na qualidade de vida. Eu costumo dizer que a diabetes, você pode morrer com diabetes, mas não morrer de diabetes. Se você é um diabético, já é diabético, você pode viver perfeitamente, controlando os seus níveis de açúcar. Basta que você tenha os hábitos de vida saudável, como eu falei agora há pouco. Alimentação, evitar o álcool, o cigarro, entendeu? E na medida do possível, ter uma alimentação balanceada. Seu Afonso, há mais de 4 anos, descobriu que seu pai tem diabetes. Ele conta que mesmo com todos os cuidados da família, a teimosia do aposentado em ingerir alimentos proibidos tem prejudicado sua saúde. Olha, é o seguinte, ele está aqui desde domingo, né? Ele, na realidade, ele não veio para fazer exame, ele veio porque esse pessoal mais antigo é um pouco teimoso e ele passou mal um pouco por comer aquilo que não deve comer, terminou sentindo mal e vindo aqui para o hospital para fazer alguns exames, se fosse preciso, né? Inclusive tomar insulina, que é para poder baixar a glicemia. E está aqui até hoje, né? Praticamente deve sair amanhã, né? O médico já falou que praticamente amanhã ele sai. Então, até então está indo tudo bem, né? Há quanto tempo ele tem essa doença? Olha, foi descoberto, já deve ter média de uns 4 anos, 5, nessa média. Logo que foi descoberto, levamos ele para São Luís, médico especialista em diabetes, foi feito todos os procedimentos, foi passada a dieta, né, o que ele deveria comer, o que ele não deveria comer. Mas sabe, esse pessoal a gente não pode falar muito, que eles são muito bravos, né? Então, algumas coisas ele ainda come sem que a gente mande ele comer e sabendo que vai fazer mal, mas ele termina comendo. Escondido, mas come.